Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E sabe de onde veio o preconceito da Bíblia? Ah. Cara, normalmente quem é contra a Bíblia tenta desmentir a Bíblia. E quem que tenta desmentir a Bíblia ultimamente? A ciência. A ciência, Total, ela mano. tenta explicar tudo. Tudo. E de uma De maneira... forma física. Uma maneira, tipo, desse jeito. Né? Qualquer coisa... Isso foi o que eu aprendi. E você é um cara que também veio das ciências, né? Você queria ser astronauta, você queria Imagina. engenharia de materiais. Existem dois tipos de ciência. Existe a ciência que é passada por meio de filmes, por meio da TV, por meio de outra coisa. Existe ciência, que é a mesma coisa do empreendedorismo. Que é prática. Você resolve o problema. Engenharia. É algo, você constrói uma ponte. Essa ponte serve pra você ligar dois continentes. Quer dizer, dois países, dois lugares. Então tem um exemplo prático. Agora tem outros tipos de ciência que não serve pra porra nenhuma, além de desmentir a Bíblia. Você falar que a Bíblia é uma mentira. Entendeu? Então existe muita coisa aqui, hoje em dia, que serve pra desmentir a Bíblia. Pra falar que é mentira. E o que é verdade é isso aqui. Entendeu? Existe muito disso. Tá em todo lugar. Pessoas que tentam desmentir a Bíblia. Por quê? Agora, esse que é o ponto, né? A gente só tem que questionar. Mas a Bíblia também, ela não tenta desmentir algumas crenças do ser humano? Tipo assim, por exemplo, a Bíblia não tenta desmentir... Vamos supor que um cara mais niilista, ele vai acreditar que nada... se ele fazer uma merda, se ele prejudicar a vida de alguém, isso não vai mudar nada na vida dele, tá ligado? Um cara que não acredita em nada metafísico. Se ele prejudicar, se ele manipular uma pessoa, fazer tudo em prol do bem dele e no final ele tá prejudicando outra pessoa, ele acredita que aquilo não vai dar em nada. A Bíblia não tenta desmentir também esse pensamento? Sim, porque pensa, se você fazer algo... Agora na prática, tirando a Bíblia. Vamos lá, você faz algo mal pra alguém, ruim. É igual aquele negócio de fazer algo bem. Né? Você não vai ser lá na frente... Corrente do bem, né? Que a galera fala. Se você fizer algo mal, se você mentir, se você manipular, você vai sofrer. É que eles falam que é a questão do karma, né? Mas é isso. Então, tipo, pra mim... Legal. A Bíblia, ela não é um livro de regras. Não é um livro de regras que você tem que seguir. Se você seguir, você vai ter uma vida mais próspera. Sabe? Uma vida interessante mais... essa Não é preconceito. Não é pra você ter preconceito. Eu olhar pra você não acredita na Bíblia, então você tem que queimar. Você vai pro inferno. Não existe isso, cara. Até mesmo quando Jesus veio, ele não veio pra pegar uma espada assim e cortar a cabeça de todos os romanos que tinham lá. Sabe? Não veio. Ele veio pra questionar. Principalmente. Ele não veio pra... galera, se vocês não seguirem eu aqui, vocês vão tudo morrer. Que é o que acontece com os caras que são humanos, tipo Hitler, tipo Mao Tse, aqueles caras lá, aqueles chinês loucos. E esses caras, sim. Se você não acredita no que eles falam, tchau. Entendeu? Tchau. Jesus não. O problema, assim, a Bíblia, ela fala que aqui é uma passagem. Uma passagem. Interessante, mano. Você passa por aqui como um treinamento. E aí que vem, né? Aí que você acredita que aqui é só uma passagem e se você for um cara zoado, né, um cara que vai trazer o mal, você não vai ter o benefício. Que é o fim da vida, tipo, não é o fim, não é a escuridão. Não é isso. Na Bíblia não é isso. É a vida eterna. É exatamente você sair desse momento e ir pra um outro lugar. Do lado de Deus, né? Ele tá em outro patamar. Ele tá acima da gente. Ele tá em outro lugar. O mundo metafísico. Você já teve alguma experiência metafísica? Tipo, ouvir alguma coisa ou ver alguma coisa? Cara, eu já tive algumas, mano. Algumas? Algumas. Então você acredita no mundo metafísico? Acredito. Eu acredito e eu vejo... outras pessoas que tiveram experiências e eu confio bastante no que essas pessoas falam, tá ligado? Então, tipo assim... Mas é aquilo, eu gosto de sempre... Quando eu falo das minhas experiências metafísicas, então eu vou dar um exemplo que rolou de eu me colocar num estado de transe, tá ligado? Na meditação, e eu encontrar com seres que me davam dicas. Isso rolou comigo. Então, se eu falar isso pra maioria das pessoas, eles vão falar, mano, você tá maluco, ou vão dar risada, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu tento falar isso. Aí eu gosto de falar pra galera de uma forma o mais física possível.
Que seria Na prática, né? Na prática. E aí, por exemplo, eu tô lendo um livro agora, que é o 12 Regras pra Vida, do Jordan Peterson. Já ouviu falar desse livro? Do cara sim, mas do livro não. Ele, basicamente, o livro todo, ele gira em torno da explicação dele que a vida é ordem e caos. Não é essa logo aqui, que era pra estar ali na TV, não sei porque aconteceu, que a logo saiu do yin yang, tudo isso, do bem e mal, do feminino, masculino, todas as coisas. Ele fala que a vida gira muito em torno da ordem e do caos. Então, quando a gente tem um excesso de caos, a vida, ela é imprevisível, tá ligado? Ela é muito o que era lá na nossa época de ser humano tribal. Você matava o cara da outra tribo, você matava os caras da sua própria tribo. Tá ligado? E aí, com o tempo, a gente foi colocando mais ordem na nossa vida. E eu vejo a Bíblia e outros meios outros meios metafísicos, essas regrinhas que cada religião tem, como formas da gente colocar mais ordem na nossa vida. Então, por exemplo, a Bíblia e qualquer outro livro de qualquer outra religião, eles vão dar algumas regrinhas, algumas dicas pra você colocar na sua vida e de que você pensar assim, ó, se eu não seguir essa regrinha, eu vou me prejudicar lá no futuro. E, geralmente essa regrinha tem a ver com você ser um cara disciplinado, um cara verdadeiro, tá ligado? Um cara sincero. E que a gente sabe que na prática mesmo, esquecendo a parte metafísica, isso realmente te ajuda na vida. Traz benefícios, né? Você tratar as pessoas bem, tá ligado? Você não manipular as pessoas. Então, e aí eu gosto de pensar na parte espiritual, porque eu acredito, eu já vivi isso, mas também eu gosto de pensar na parte que realmente de como o ser humano funciona. A gente ter algumas regrinhas na nossa vida é benéfico pra gente. Colocar algumas coisas em ordem mesmo, tá ligado? Não é um mundo sem lei isso daqui. Existem regras. Existem regras. Né? Você vai chegar metendo louco, existe liberdade. Tenta pular do prédio aqui agora. Você vai voar? Você vai morrer. Então, existe alguma regra física, existe a gravidade que te impede de fazer tudo o que você quer. E você vai falar que não existem outras regras também? Que já são intrínsecas no universo? Sim, existem coisas naturais, né? Esse que é o ponto, né? Tipo, você falou sobre toda essa parte espiritual. Eu te fiz essa pergunta se você teve... Normalmente alguém acredita... O único jeito... Teve? Já. Eu lembro do que eu falei das festas? Na segunda festa aconteceu um bagulho. Me conta. Eu conto. Então, no final da festa, tava com o porteiro, né? O porteiro lá que ele alugou o rolê pra gente, lá, alugou a chácara. E só tava eu e ele. Aí tinha acabado a festa, a gente tava, tipo, só terminando de pegar as coisas no bar, terminando de fazer os rolês. E só tava eu e ele. Por isso que eu acredito, né? Porque eu não tava sozinho. Tava eu e ele lá. E, tipo, um galpão, mano. Era um galpão, tipo, coberto e tal. E aí, do nada, acabou a energia. Pá! Acabou a energia, assim. Isso, desculpa, era depois que a festa terminou? Depois que a festa... Só tinha eu e ele. Legal. A gente tava só terminando de arrumar as coisas. Então, aí aconteceu isso, né? Acabou a energia. Aí eu e ele fomos próximos do disjuntor. Ficamos tentando ligar e desligar e não ligava nem, sabe? Não acontecia nada. E aí a gente começou a ouvir uns passos. No fundo do local ali, sabe? Onde tava próximo do banheiro. Uns passos. Aí a gente, tipo... Primeira coisa que eu pensei, nossa, mano, alguém tá aqui ainda? Né? Tipo, alguém ficou. Caralho. Ou alguém entrou aqui, né? E aí a gente só ouviu. E tava escuro. Mas tipo, dava pra eram ver. passos rápidos, devagar? Não, uns passos, tipo... Uns passos. Aí depois... Nossa, tem um cachorrinho aqui. Ele tá de boa agora. E aí, mano, depois que a gente olhou, eu e ele, eu e o Keu, né? A gente ficou olhando, a gente foi, tipo, não falou nada. Traumatizado, tipo, ficou tipo, mano, o que tá acontecendo? A gente não tá vendo nada. E tipo assim, mas tava você tava escuro. ouvindo os passos. Tava ouvindo os passos. Tava escuro, mas dava pra ouvir. Aí depois que a gente olhou e começou a prestar atenção, o passo veio na nossa direção. Eita, porra. Veio na nossa direção, mano. E foi só isso, entendeu? Aí depois que ele veio na nossa direção, chegou o carro do som. O carro que veio pegar o som. O cara que alugou o som. Tipo, que a gente alugou o som do cara, né? E ele chegou. Só isso. A gente só ouviu esses passos. E aí no outro dia eu fui lá e perguntei, aquilo aconteceu mesmo? A gente ouviu aquilo? Nossa. E aí, mano, e aconteceu. Então, tipo, a minha mãe também já teve muito... Ela já sempre falou muito disso. Minha mãe, as pessoas consideram ela como médium. Pessoas que enxergam as coisas, né? Por exemplo, o Monark fala que ele não acredita, né? No Spock, nessas coisas. Pode não acreditar no Spock, mas eu acredito em pessoas que conseguem realmente enxergar coisas.
E aquele dia eu ouvi. E eu falei, caralho, mano, tem uma coisa aí que a gente realmente não consegue enxergar, não consegue ver, sabe? E Caralho. se eu tivesse sozinho, eu falava, mano... E eu não tinha bebido, porque nas minhas festas eu não bebo. Eu não Legal. bebo, eu fico ali porque eu tenho que resolver problema. Por Você isso que eu quero... é o gerente de tudo ali, né? não posso ficar chapando o globo. Total. E mesmo se eu chapasse o globo, eu ia estar presente, né? Porque tem essa habilidade, né? Quando você tem um negócio ali que você tem que fazer, mesmo você estando chapado, você... Aqui eu posso estar chapado o máximo possível. Eu nunca vou deixar a conversa morrer. Exatamente, cara. Isso daqui é seu trabalho, É. né? Tipo, você tem essa prioridade. É. E eu não tava chapado, não tava nada disso, e não fui o único que ouviu, né? Foi eu e o cara. Caralho, mano. Então essa foi uma experiência que fez eu acreditar. É? Você já chegou a ser um cara ateu ou não? Você sempre foi um cara que Eu sempre acreditava? acreditei em algo superior. É? Não, é tipo assim, eu já participei de... Eu sou o cara que ia nas igrejas. Eu já fui na igreja do Evaldo, eu já fui na igreja de uma ex-namorada minha. Eu sou o cara que vai nas igrejas. Né? Eu nunca tinha uma rotina de ir na igreja. Só quando eu namorei mesmo com uma menina que ia nas igrejas. Mas, assim, esse que é o ponto. O que eu aprendo sobre Bíblia hoje não é algo que se ensina na igreja.